E aí, pessoal, meu nome é Marcos Botelho, estamos no estudo de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito. Queria convidar você para estudar um capítulo por semana, talvez você está chegando agora e a gente já está no capítulo 12, mas dá para você voltar clicando no playlist, você pode fazer algumas coisas antes da gente entrar na explicação do capítulo 12. Primeiro, me segue nas redes sociais, assina o canal, aperta o sininho. E também eu queria que você baixasse um aplicativo YouVersion, que é de Bíblia, e lá a gente tem compartilhado alguns comentários do livro de Atos e de outros livros também. Lá vai ser bastante legal a gente estar junto naquela rede social, tá bom? Vamos estudar o livro de Atos, capítulo 12. O capítulo 12 começa com o rei Herodes mandando matar Tiago, irmão de João. Ele vê que isso era algo bom, que as pessoas apoiaram, foi um movimento político de perseguição aos cristãos, que ele viu que ganhou apoio. E é muito interessante porque o rei Herodes é o rei da descendência de Israel, é o rei que representa os judeus, porque você tem na colonização romana, você tem o governador, você tem o imperador, mas eles deixam um governante local, que é o rei Herodes. O rei Herodes deveria estar defendendo os costumes e o povo judaico, mas ele começou a perseguir os cristãos, ele foi para o lado judaizante daquele conflito que estava tendo no primeiro século, e ele manda matar Tiago, e isso ele vê que, de bons olhos, e depois, logo depois, ele manda prender Pedro, que era o grande líder da igreja no primeiro século, junto com Tiago. E Lucas vai narrar no capítulo 12 os detalhes dessa prisão, uma segurança máxima. Pedro está algemado nas mãos e nos pés, aos soldados ao redor dele, preso num lugar de segurança máxima. Mas a Bíblia fala que um anjo do Senhor entrou lá. Isso é muito legal. E aí as algemas caem, o anjo puxa Pedro, só que Pedro não percebe, ele pensa que é um sonho, uma visão. E o anjo vai levando ele para fora, vai passando um portão, um segundo portão, as cadeias vão se abrindo. Quando ele vê, ele está numa rua, ele no final da rua, já em direção à casa onde os apóstolos estavam escondidos, os discípulos estavam orando por Pedro. O anjo some e aí Pedro percebe que era de verdade aquilo não era algo, um sonho apenas. Queria parar um pouco aqui. Olha que interessante, várias vezes Deus está agindo ao nosso redor, com anjos, com poder milagroso, e a gente não percebe, a gente vai e a gente não está percebendo. A gente não percebe o poder de Deus. Quantas vezes Deus coloca um anjo ao nosso redor e a gente está andando despercebido e Deus está fazendo a sua vontade. Não era a hora de Pedro ainda, Pedro estava preso e provavelmente Herodes iria matar Pedro porque tinha o apoio do povo, mas Deus decide poupá-lo e tirá-lo daquela cadeia de forma milagrosa. Aliás, isso é uma cena que devia ter um filme com essa cena, porque é muito impressionante. Eu queria muito poder ver algo assim mais palpável em um filme, com essa cena de Pedro realmente saindo de forma miraculosa e ele nem percebendo que era de verdade. Logo depois, Pedro vai bater aonde os discípulos estavam escondidos, na casa de Maria, a mãe de João Marcos. E lá ele bate e uma mulher chamada Rod vai lá atender e vê que é Pedro, volta correndo, nem abre a porta. Ela fica tão empolgada que ela volta para os discípulos e fala para os discípulos que Pedro está do lado de fora de forma milagrosa, e os discípulos não acreditam nela. Ela vai lá e fala assim que é verdade. É interessante isso, como às vezes as pessoas ao nosso redor estão vendo o milagre, a gente está orando por coisas, as pessoas estão falando para nós que Deus está fazendo e a gente não acredita. Assim eram os discípulos ali. Eles estavam buscando a libertação de Pedro, eles estavam querendo pregar o evangelho em paz, mas eles não conseguiram ver ou acreditar no testemunho da irmã, porque Deus estava respondendo e eles ainda achavam que não, ainda não, e Pedro está do lado de fora. Mas alguma hora eles vão e abrem e vê que é Pedro, eles começam a celebrar e Pedro faz um show, fala baixo, calma. E é interessante isso, porque assim, Deus nos livrou, mas não é para ficar dando brecha, não. Deus nos livrou, mandou um anjo, ele conta sobre o anjo que tirou ele, e os discípulos louvam a Deus
por tudo que Deus estava fazendo ali entre eles. No outro dia, Herodes manda chamar todos os guardas, né? Ele não vai acreditar no milagre, ele faz uma grande investigação e manda matar todo mundo. Herodes está muito bravo, porque acredita que o povo está com uma conspiração contra ele, com os guardas, porque ele não acredita na libertação de Pedro. Então, ele vai da Judéia para Cesareia, e ele está com muita raiva contra o povo de Sidom e Tiro, querendo matá-los, e o povo está querendo uma reunião com ele, querendo paz. E tem um episódio que é o final do capítulo, que é muito interessante. Quando Herodes senta no seu trono, todo pomposo, começa a fazer um discurso para o povo que estava ali, o povo, não sei se para bajulá-lo, o povo para querer agradá-lo, ou porque viu algo diferente, começa a gritar que é voz de Deus e não de homem, querendo dizer assim, você Deus, você rei, é um Deus entre nós. Aqui é interessante a gente sempre lembrar que todo o Antigo Testamento, até na época que ocorre o texto do primeiro século, os reis eram filhos de Deus, né? Os reis eram divinos, o César era divino, filho de Deus. Então o povo começa a querer dar esse crédito para o rei dos judeus ali. O interessante é que entre o povo judeu, o rei era o escolhido de Deus, mas nunca era o filho de Deus. Ele não podia ganhar esse mérito de ser endeusado. Era diferente entre o povo de Deus, ele era monoteísta, que só tinha um Deus só e não vários deuses e filhos de Deus. Herodes não glorifica a Deus e corrige o povo dizendo, não gente, eu só sou o rei escolhido de Deus, mas eu não sou Deus. E fala que o anjo do Senhor, aquele anjo que libertou Pedro, foi até Herodes e feriu ele e ele morreu e vermes comeram o seu corpo. Que coisa! Aqui está uma lição muito grande, porque no decorrer da nossa vida, várias vezes as pessoas vão querer nos endeusar. As pessoas vão querer nos colocar no pedestal. E o que Deus fala é que a gente deve sempre dar honra a Ele. Sempre devemos glorificar o seu nome. Não que hoje, se a gente não fizer isso, o anjo vai nos ferir de morte, mas isso é algo claro dizendo, olha, as responsabilidades que são nos dadas, a gente sempre tem que lembrar de quem é o Deus da história e quem nós devemos glorificar o nosso nome. Não importa o cargo que você e eu tenha, não importa as conquistas que você teve, não importa se você é um rei, você tem que sempre lembrar que é Deus que deve receber a glória e nunca você ou eu. O capítulo 12 acaba com Barnabé e Saulo acabando a sua missão e voltando e trazendo o filho da dona da casa onde estava Pedro e os discípulos, João Marcos, para começar uma nova jornada. Esse capítulo traz várias lições para nós. Primeiro, que às vezes Deus está operando milagre e a gente está achando que é uma visão, um sonho e não está conseguindo enxergar claramente o anjo do Senhor entre nós. Várias vezes Deus coloca anjos e a gente não consegue enxergar pelos olhos da fé. Ou pessoas ao nosso redor estão enxergando o mover de Deus e a gente continua orando para Deus fazer, sendo que Deus já fez e deixando o milagre na porta do lado de fora batendo, ao invés de deixar entrar e desfrutar do que Deus tem dado para mim e para você. E por último, nas nossas conquistas, nas nossas responsabilidades, às vezes nos nossos triunfos, nunca esquecer de que a glória é do Senhor. Deus deve ser adorado e nunca a gente. Que a palavra de Deus, o Espírito, se espalhe cada vez mais e a gente cumpra a nossa missão. Deus te abençoe.